abrem esse empreendimento, abrem os seus negócios e por trás necessitam dessa consultoria, né? Que é o que o município de São Vicente presta aí aos MEIs, né? Então, primeiro eu fui conhecer o trabalho, vi que era um trabalho super 10, super honesto, né? Junto à secretaria aí do município, e aí eles fizeram uma proposta, né, junto ao centro, de estarem capacitando, na verdade, esses MEIs dentro das técnicas de venda. E dentro de técnicas de venda, a gente fala um pouquinho sobre economia criativa. Então, quando o professor Leonardo me falou sobre economia criativa, eu já, na verdade, era um outro tema, daí ele falou economia criativa, eu falei, joia, eu já tenho as pessoas, né? Na verdade, os meus personagens, que são algumas pessoas que eu vou apresentar para vocês que estão nos slides, alguns deles são ex-alunos da ETEC, né? Eu achei isso o máximo. Então, nós temos aí sementes da ETEC que investiram, né, com a economia criativa. Então, uns foram para a parte da cultura, outros foram aí para a parte de negócios, mesmo voltado à maquiagem, voltado a serviços. Então, quando a gente fala da economia criativa, ela abrange essas duas áreas, a área de negócios e a área de serviços, tá? E dentro desses slides a gente vai trazer um pouquinho de cultura, então a economia criativa voltada à parte de cultura, à arte, né? A parte de negócios, serviços, então eu trouxe 4 exemplos para vocês, né? E aí a gente vai começar então a falar sobre economia criativa. Eu acho que o próprio nome, né? Quando a gente nessa turma, que foi essa turma que eu fiz a formação agora em outubro, eles vieram com algumas ideias, né? Algumas ideias bem basiquinhas. E aí o curso, na verdade, proporciona a esses MEIs, né, uma visão empreendedora de negócios, né, aonde a gente aplica todas as técnicas, né, de metodologia, porque é um curso voltado a tudo que o Centro Paula Souza pede, que são as metodologias ativas dentro da sala de aula. Então a gente coloca as pessoas para pensar mesmo, pensar, utilizando várias ferramentas aí que a gente utiliza, tanto na área de administração, quanto na parte logística, né? Então, eles utilizaram várias ferramentas e foi muito legal, né? Colocar e contribuir um pouquinho com esses meios locais aqui da região. Só que quando a gente fala de economia criativa, na verdade, existe uma diferença entre legal que tem esse apoio da prefeitura aqui de São Vicente, né? Eu acho que eu vou começar a falar isso, depois eu já entro em economia. Quando a gente fala sobre os MEIs aqui da nossa região, existe um plano, que é um plano de incentivo também a esses MEIs, junto a essa consultoria aí do município, então em que eles é uma consultoria mesmo, um serviço de consultoria gratuito, né, que foi criado aqui na cidade, devido à grande quantidade de microempreendedores individuais que nós temos aqui em São Vicente. Eu não estou falando da informalidade, eu já estou falando de um processo formal, legalizado, né? Aonde os MEIs, eles também recebem um incentivo da prefeitura através do Banco Econômico, né? Com incentivo de R$ 21.000 para esse investimento inicial, né? Então, eles têm um suporte financeiro por trás, aonde eles conseguem estar devolvendo, né? Tá pagando com juros mais reduzido esse valor de investimento inicial que é feito a eles, né? Então, eu fui conhecer primeiro todo o projeto do MEI, para depois, eu acho que acrescentar mais alguma coisa relacionada a esses cursos, que são cursos de 60 horas, aonde o Centro Paula Souza, com o Via Rápido, e a Secretaria de Economia e Desenvolvimento aqui de São Vicente, e dos demais municípios, né, aplicam de forma gratuita, em parceria com o Sebrae, junto a esses empreendedores, né? E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, né, surgiu, na verdade, a economia criativa não é de agora, né? Aqui no Brasil, devido a esse processo econômico que nós estamos passando, surgiram várias ideias criativas com base em rendas, né? Em renda, então, em boas ideias que geram rendas. E aí a gente vai falar um pouquinho da economia criativa. Os slides eu já disponibilizei
professor Leonardo, depois ele vai disponibilizar para vocês. E aí essas 4 pessoas que eu vou apresentar dentro do contexto de hoje, dois são ex-alunos da ETEC, um se formou em técnico em administração, depois ele fez a casadinha de técnico em ADM com técnico em logística, e logo fez a FATEC. Um não tem formação de nível superior, também não foi aluno nosso, e os outros 2 também já foram alunos da ETEC, né? Talvez os professores aí devam reconhecer um deles, né? Que eu vou mostrar aqui já já. Então, eu acho que eu consigo projetar aqui para vocês os slides. Eu vou abrir e vocês vão me acompanhando. Bem, eu falei dos professores, mas boa noite para todos vocês aí, os alunos do curso de ADM, os alunos do curso de logística também, né? Muito obrigada por me receberem aí na noite de hoje, né? É um finalzinho de semestre que está concluindo, alguns estão indo embora, que é o caso aí do pessoal do terceiro log, né? Terceira ADM. Eu espero que vocês tenham sucesso aí no próximo ano, dentro dos projetos de vocês, né? O pessoal que ainda está no processo intermediário, muita força, né? Tenha força, tenham aí persistência, né? E esperem coisas positivas aí ainda no ano que vai entrar, né? Que é o 2021. Deixa eu só abrir aqui e aí eu começo aí com vocês. Aproveitar enquanto isso, eu tô carregando aqui os arquivos, gente, vai ficar em arquivos aqui da sala, tá bom? E aí vai ter um vídeo e o slide para vocês poderem depois acompanhar, e talvez vai ter professor que vá pedir aí como atividade o relatório também para recuperação. Só para avisar que já está carregando, acho que tá acabou bem. de carregar, já está no Teams aí. Para eles, né? Isso, Joia. Eu vou projetar bem. Eu ia falar, o slide está um então pouco grande, agora. mas é porque está o vídeo dentro do slide. Tá bem. Bem, então deixa eu começar aí, eu vou projetar aqui. Esse vídeo, pessoal, é de um aluno, né? Ex-aluno, que investiu na parte de publicidade e propaganda dentro de um contexto que a maioria das pessoas esqueceram. E ele teve um outro olhar, então um olhar empreendedor. Dentro dessa ideia, que é a ideia criativa, né? E aí ele uniu a ideia criativa com o talento dele. E aí eu achei melhor finalizar o vídeo, os slides, com a apresentação dele. É um vídeo, na verdade é um vídeo empresarial, que é o vídeo da empresa dele, que ele criou, dentro desse conceito da criatividade com geração de renda, tá? Eu vou projetar os slides agora, e aí vocês vão me acompanhando. Então, vamos lá. Joia. Joia, eu já não consigo ver vocês, então vocês provavelmente estão me vendo, mas eu tô numa outra projeção aqui. Quando a gente fala sobre economia criativa, né? Então, toda vez que a gente fala sobre economia criativa, a indústria, na verdade, criativa, ela estimula, né, essa geração de renda, e aí ela proporciona a pessoas que têm ideias criativas, né, ou em cima de produtos, ou em cima de serviços, a promover esse desenvolvimento econômico social. Então, quando nós falamos da economia criativa, a base principal desse termo envolve uma ideia criativa com a geração de renda. Então, o conceito da economia criativa é que uma ande com a outra. Então, não basta ter uma boa ideia, né, uma ideia inovadora. Aqui é feito, então, nós trabalhamos o incentivo, né, em cima dessa ideia criativa, com base, então, na geração de renda, no desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, diversidade cultural aí de determinadas regiões. Quando nós falamos sobre as economias criativas, aqui no Brasil, a indústria que gera, né, ou que administra toda essa parte da economia criativa, segundo a Federação das Indústrias, né, ela cresceu entre os anos de 2004 e 2013, aqui no Brasil, cerca de quase 70%. Então, houve, em meados entre esses anos, um crescimento dentro da economia criativa. Em 2011, vendo, então, o fomento para o crescimento,
o que o governo criou? Em 2011, o governo criou um ministério, que é o Ministério da Cultura, né? Aonde ele criou um plano, que é o Plano de Economia Criativa, e aí ele implementou em cada cidade uma secretaria, que é a Secretaria de Economia Criativa. Aqui em São Vicente é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que faz a gestão de todas das economias criativas, né, com geração de renda, os MEIs, por exemplo, e aí eles criaram uma cartilha, né? Então, além da secretaria, né, e desse plano, além do Ministério e do plano de economia, criaram uma cartilha, que é essa cartilha que traz políticas, as diretrizes e as ações que são tomadas dentro da economia, dentro dessas ideias criativas. Então, existem vários incentivos voltados a imóveis, voltado a desenvolvimento, né, do negócio. Então, dentro desse plano, eu não verifiquei se existe ele na versão em PDF, mas eu posso estar verificando depois, ou hoje mesmo. E se eu encontrar, eu mando o link ou disponibilizo ele em PDF para vocês verem essas diretrizes, né? Então, todas essas políticas, que na verdade são políticas de expansão, de crescimento, né? Ela, assim como a gente fala de políticas de diretrizes, né? Dentro da área de comércio exterior, existe dentro da área desse plano, né, de economia criativa, políticas e diretrizes criadas aí pelo Ministério da Cultura, né? Com que fim? Com o fim de projeção, né? E sustentabilidade. Então, quando a gente fala de ter uma ideia boa, que gere renda, ela precisa ser sustentável, né? É como falar para a mãe assim, ó, mãe, tô saindo de casa e eu sei lá, vou alugar um espaço meu e eu não volto mais para casa. Então, quando a gente tem isso, nós precisamos nos sustentar, né? E essa sustentabilidade, ela precisa acontecer num ritmo de progresso, né? Não de regressão. E aí, quando a gente fala sobre a política, né, sobre esse plano, ele traz vários incentivos, né? Voltado principalmente para a área de espaço, né? Voltar a essa arte, cultura e espaço. Então, eu cheguei a dar uma lida em alguns trechos, mas eu não consegui a edição dela completa em PDF. Eu vou ver se eu consigo, mesmo que eu não consiga aqui, eu consigo, talvez, com a Ana Clara, né, que é a diretora da Secretaria de Desenvolvimento, ou com o próprio Jorge, né, alguma versão relacionada a esse plano de economia, e eu passo para o professor Leonardo, e ele repassa para vocês. Então, cada município, quando a gente fala de economia criativa, cada município, então, é gerido, né, por essa Secretaria de Desenvolvimento. Por quê? Não existe uma Secretaria de Economia Criativa. Na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento, ela acaba abrangendo todos esses assuntos, né, voltado à parte de desenvolvimento econômico e social aqui da região. Ainda falando sobre economia criativa, muitas pessoas acreditam, né, que para que você tenha, ou para que você se destaque dentro da área da economia propriamente dita criativa, né, ter uma ideia milaborante ou ter uma ideia muito boa, e que essa ideia te gere renda, tem que ter 3 coisas associadas a essa pessoa, né, que a gente muitas vezes chama de maluco beleza. Todo mundo nasce com uma imaginação e criatividade, né? Elas não são características especiais, então, na verdade, todos nós temos dons, temos talentos, nós precisamos desenvolver, né? É como eu falei hoje à tarde com o pessoal lá da CDP, né? A gente aprende a amar, assim como a gente aprende a desenvolver toda essa parte de imaginação e criatividade. Então, vale a pena estar estimulando, né? As crianças, os jovens, até os adultos, né? Na parte de incentivar mesmo, de criar desafios dentro de sala de aula, né? Onde vocês coloquem em prática todas as ideias, né? Tudo que aquilo é ideia, ou que para vocês é uma ideia. Então, assim, esses 2 anos que eu tive aí, eu vi várias coisas maravilhosas criadas aí pelos professores, né?
Eu lembro de uma sala de jogos que foi criada pelo professor Wellington, né, na matéria de TI. Lembro de um trabalho feito, esse que eu nunca esqueci, né, porque eu comi bastante. Feito aí pela... eu tenho que falar isso. Feito aí pela professora Rose Kelly, e eu não lembro que era parceiro, o professor, o outro professor, que eu falei que eu comi bastante porque nessa época foi o marido, foi até uma festa junina que teve. Foi o marido, foi os familiares, em que os alunos fizeram uma gincana, sabe, Rose, de comida. Então, que envolvia comida, foi até o pessoal de administração, e eles trouxeram várias coisas criativas, né? Foi a feira de negócios. Então, assim, eu degustei, eu acabei comprando um pouco de cada coisa, né? E aí eu cheguei em casa, falei pro marido, ó, tem um monte de coisa pra gente comer, e os alunos fizeram fichinha, fizeram plano de marketing, fizeram plano de negócios, foram colocar a mão na massa, né? Então foi uma coisa que eu não esqueci, que eu simplesmente amei, né? Colocar as ideias em prática. Então eu tenho certeza que aquilo estimulou os jovens, né? De fato falar assim, caramba, eu fiz uma coisa que foi para a escola e foi uma coisa tão... foi um trabalho, né? E que de fato não foi um trabalho, porque a gente prepara vocês para a vida, né? Então aquilo com certeza ficou na mente de muitos ali, né? Eles viram que dali dava para tirar renda, dava para... Caramba, eu sou um jovem, né? Eu não tenho uma formação ainda definida, mas eu consigo ganhar dinheiro com ideias. Então eu lembro de uma turma, não sei se você lembra, que foi uma turma que fez uma pizza num cone, né? E voou o deles, né? Depois ninguém encontrou ficha, não encontrou já o alimento, porque a ideia deles foi... Eu gostei também das outras, mas esse da pizza no cone foi uma ideia inovadora ali para nós naquele momento e acabou, assim, em tempos. Outro que eu lembro muito em relação à ideia, imaginação, criatividade, foi uma professora do Luiz Cláudio levou, ele vai lembrar qual é, que foi a do bazar. Lembra, professor? Que foi um bazar que vocês fizeram, que tinha roupa, e aí eles fizeram várias... Nossa, foi um brechó, assim, magnífico, né? Em que eu tenho uma menina de economia criativa, em que ela criou um bazar, um brechó, e aí ela faz a customização das peças. Então, primeiro, ela recebe essas roupas de doação, ela separa as roupas, faz a customização, principalmente moda feminina. Então, ela customiza e fica personalizado e depois ela vende. Então, ela perdeu o emprego e aí dentro dessas, caramba, eu recebo várias coisas tal, mas não basta só eu receber como doação e colocar para venda. Precisa ser diferente. Então, ela trabalhou com a customização, colocou a mãe para ajudar, né, relacionada à customização de roupa. E aí o brechó dela não é mais um brechó hoje é um bazar, né? Então ela tem o trabalho de fazer toda a customização das peças, né? Principalmente jeans, top, deixar personalizado, muitas vezes do jeito que as clientes pedem, né? Então, além de ser um custo reduzido, porque são roupas já usadas, né? Mas assim, em bom estado e nessa condição de ser personalizada, né? Do jeito das compradoras. Então, o público maior, na verdade, então ela trabalha muito com... Na verdade, ela focou mais no... Fez lá a análise de cenário e ela viu que saía mais peças femininas. Então, ela recebe a doação, faz a doação das masculinas e fica só com peças femininas, né? E aí ela trabalha a customização. Top, show, né? E aí ela associa isso à prata, associa isso aos bijus, que sabe que mulher gosta, e eu achei o máximo. Então ela fez um catálogo digital também, então todo mês ela posta, e ela também estava nesse curso. Então coisinhas bem simples que às vezes a gente fala assim, pô, é um trabalho de projeto de escola, que não vai sair nada. Então e sai muita coisa, porque fica marcado no coração de quem vai visitar, de quem participa, né? Eu lembro que eu comprei algumas peças a R$1, comprei para dar, depois comprei para usar. Então foi muito legal esse do bazar também, e fora vários outros, né, que eu lembro aí com muito amor. Então, todos esses projetos que às vezes a gente fala assim, é projeto, né? Eu vou fazer pela nota. Façam pelo amor, né? Façam para se superarem.
tenham isso como desafio diário, né? E aí, todo o processo, que tudo é um processo na vida, a gente acaba fazendo uma análise, que é a análise pessoal, né? Será que, de fato, não está acendendo uma lanterninha, né? Ou acender uma luz para que eu seja, de fato, um empreendedor, que eu tenha um CLT, mas que por fora eu tenha também alguma coisa que me traga uma renda? E a gente fala muito sobre isso também em sala, né? Principalmente o pessoal de administração. E aí eu achei assim, tem coisas de projetos assim que não saíram da minha mente, né? E aí eles ficam. Então, voltando aqui, quando a gente fala sobre ser uma pessoa com ideias, né? Maluco, beleza, ideias criativas, todo mundo nasce com uma imaginação e criatividade. O que a gente precisa é colocar em prática, né? Saber que a gente tem, saber que usando imaginação e criatividade a gente pode unir isso ao nosso talento. Então, verificar quais são as nossas qualidades. De repente, numa economia criativa, a minha maior qualidade é ser comunicativo, por exemplo. Ah, professora, eu sou bem comunicativa, eu gosto de lidar com as pessoas, eu tenho facilidade para venda, por exemplo, né? Eu tenho paciência. Então, você começa a unir todas as suas qualidades, né, com talento, porque o talento também é importante, junto com essas ideias e a criatividade na parte de geração, de gerir o seu próprio negócio. A outra coisa tem a ver com a criatividade. A criatividade requer liberdade para pensar, se expressar, explorar, descobrir, questionar e várias outras coisas. Então, quando a gente fala da criatividade, ela pede de nós uma liberdade plena para pensar, para poder saber se expressar, para explorar. Então, quando a gente fala da criatividade, esses termos, né, eles estão relacionados ao quê? A administração do seu negócio e a logística delas, né? Então, eu falo assim, pensar grande, mas pensar grande sem nenhuma técnica de negócio, pensar grande sem nenhum conhecimento prévio de logística, né? Nenhum conhecimento prévio de marketing, de tecnologia da informação, que hoje nós temos muito, a gente tem muita economia criativa que ela é divulgada, e a gente tem muito e-commerce também, né? Então o pessoal usa e abusa da tecnologia para o seu negócio, né? E está se redescobrindo, descobrindo, questionar, perguntar, se capacitar. Então, quando a gente fala da criatividade, ela requer da gente liberdade para tudo isso, mas ela envolve a capacitação, tá? Então, é importante, né? Tá atualizado, tá no lugar certo, ser um empreendedor em que você veja a inovação e talvez nos seus concorrentes, que é isso que a gente aprende também aí no curso de administração, que o seu concorrente, ele de fato não é um concorrente, né? O teu inimigo. Vocês podem fazer parcerias de negócios, né? Podem explorar, redescobrir, né? Então a criatividade está aí para isso. E aí não é à toa que os cursos, qualquer um dos cursos da ETEC, ele tem a parte de gerir pessoas, que é a parte de gestão de pessoas. Então, quando nós falamos sobre ter criatividade, de repente a pessoa tem tudo isso tecnicamente, ele é expert em tudo. Mas a economia criativa, ela não engatilha e ela não existe uma engrenagem sobre ela se essa pessoa que tem essa ideia mirabolante, né, junto com essa parte de geração, eu tenho uma ideia boa que vai me gerar renda. Se ela não souber lidar com pessoas, né? Então é importante sim, né, esse relacionamento com pessoas. É muito importante. Muitas vezes a gente, para entrar na mente, né, saber o que o outro quer. Quando a gente fala do negócio, não é o negócio como eu quero, porque eu não vou vender para mim, eu vou vender para outras pessoas. Então é entender sim um pouquinho sobre a parte de comportamento, né, das pessoas, fazer essa análise que é a análise de cenário, mas envolvendo pessoas, né? Verificando quais são as tendências, verificando quais são os gostos, né? Verificando qual é o seu público, o meu público, qual vai ser, desculpa, o meu público-alvo, né? Ou qual vai ser o meu público? Eu vou ter, de fato, para o meu negócio, eu tenho que, de fato, entender de cenários, né? E aí a gente fala que nenhuma criatividade, ela sobrevive em cima da economia se essa pessoa não tiver o dom de lidar com pessoas, tá bem? E aí o item 3, ele fala da liberdade. Então, a liberdade precisa ter acesso ao mercado.
quando eu falo sobre essa liberdade, que é a liberdade da economia criativa, eu preciso entender o meu mercado, né? Como é que vai ser feita essa análise do mercado, né? Como é que eu vou... Aí entra o marketing, né? Então, entra muito aí do Prof. Léo, entra muito aí do professor Wellington, né? Quando a gente fala do nosso negócio, né? Como é que eu vou propagar? Como é que eu vou trabalhar? Todo cliente, para todo negócio eu vou colocar um brinde, para todo negócio eu vou criar uma política de, sei lá, de desconto, como é que eu vou fidelizar o meu cliente? Então, essa liberdade que a gente precisa dentro do cenário dos negócios é entender, sim, também, né, sobre a parte do marketing, né? Entender, se inserir no mercado e permanecer no mercado. Então, mais importante do que entrar e estar no mercado é permanecer no mercado, que é um mercado competitivo também, tá? Eu acho que não fugindo disso, eu vou falar sobre uma coisa que muitas escolas incentivam, as Olimpíadas, né? Olimpíadas. E eu dei aula numa escola, alguns anos atrás, do sistema, em que a gente falava sobre projetos. Então, a gente seria muitos alunos em projetos, né? Então, tinha o WorldSkill, tinha um projeto Inova, né? E a gente incentivava os alunos, né, a participar, sim, de campeonatos nacionais, estaduais, né? Campeonatos regionais com alunos de outras escolas, né? E concorrendo, sim, a medalhas dentro dos conceitos de ideias inovadoras, né? Então, quando a gente fala sobre inovar, teve uma escola que essa minha turma, eu fiz esse projeto junto com alguns alunos, né? E nós ficamos, até fiz o compartilhamento no Face de uma lembrança que veio, né? Sobre o segundo lugar que nós conseguimos. Nós, porque os alunos fizeram parte, né, os professores fizeram parte, nós éramos uma equipe só, com uma ideia inovadora, né, transformar um cenário dentro da educação com parcerias dentro da própria escola. Então, com o pessoal de eletrônica, com o pessoal de automação, né, o pessoal de tecnologia da informação e o pessoal da área de logística e portos, nós ficamos no estadual em segundo lugar. Então, de fato, fazer com que vocês pensem e coloquem em prática, né, todas as ideias de vocês. Então, eu vejo que as metodologias da escola, do Centro Paula Souza, é de fato fazer com que vocês pensem, com que vocês desenvolvam, com que vocês criem estruturas, né, e raízes sólidas na formação como cidadão, né, para que possam enfrentar o mercado aí fora, né, as pessoas aí fora. Então, não basta ter, não é feito uma formação de vocês só no nível técnico, né? Eu vou formar um técnico de ADM ou um técnico de logística. A gente coloca vocês para pensar mesmo. Então, para pensar mesmo. Então, todas essas propostas, né, voltadas a projetos, que foram projetos que eu não esqueci, né? E essa interdisciplinaridade, né, que tem entre os professores, que tem entre as turmas, por exemplo, é rica para vocês. Então, a gente fala que, nós falamos que todas as pessoas têm a capacidade de treinar essa imaginação e essa criatividade. Oi, Prof. Léo. A sua projeção parou. Não sei se você já passou uns 2 slides, só que tá sem nada. Eu até ia projetar. Eu parei. Às vezes quando eu começo a falar, eu dou umas paradinhas, mas eu volto de novo à projeção. Eu ia voltar ela, mas tá? Tranquilo, continua. Não, eu vou parando e volto de novo à projeção. Acho que é o tempo que eu tenho para pensar e formular as ideias aí com vocês. Então, quando a gente fala sobre economia criativa, a gente trabalha muito a parte de imaginação e a criatividade de vocês. Porque antes a gente tinha um cenário de escola em que o professor dava tudo pronto, mas a gente sabe que vocês são capazes, né? Então, de fato, colocar os desafios e fazer com que vocês saiam dessa caixa, né? E se surpreendam com aquilo que vocês criam, né? E aquilo que vocês desenvolvem aí, de acordo com todos esses projetos aí que são sugeridos, né? Eu vejo que às vezes vocês ficam meio doidinhos, né? Eu professor, né? Muita coisa, mas
são desafios bons, que quando termina e vocês estão formados, vocês vão levar isso para a vida. Então, mais importante que um certificado, né, sair daí como um técnico de logística ou um técnico de administração, é ter isso muito certo, que o que vocês aprendem aí vai ficar com vocês para sempre. E isso, em algum momento da vida, vai ser utilizado por vocês. Essa alternativa de renda, né, em tempos de crise, por exemplo, logo após assim, os processos de globalização, né, onde a gente teve a inserção aí da tecnologia, né, que nos favoreceu, encurtando essas distâncias, né, entre os povos, entre as nações, a globalização e a tecnologia, né, ela foi um aliado, na verdade, grande, significativo, né, para os índices de desemprego. Então, vou começar falando assim, por quê? Há alguns anos atrás, a gente ouvia que a globalização ela ia tirar o emprego de muita gente, né? E hoje, eu tenho vários, né? Na semana retrasada, eu tive um menino formado aí pelo Centro Paula Souza, né? No técnico de ADS, então, desenvolvimento de sistemas, que ele conseguiu um menino de 21 anos, né? Assinou um contrato com o Facebook para ganhar 8 mil reais por mês dentro da área de tecnologia, né? Então, a gente fala assim que nós ouvíamos, né, que a tecnologia ia tirar o emprego de muita gente, só que é muito pelo contrário. Hoje, na verdade, a maioria das empresas, elas são tecnológicas, elas utilizam da automação, né, a favor dos processos, né, da precisão da informação, que ela precisa ser precisa e rápida, né, para gerir negócios. E aí hoje, não é que a presença da tecnologia tirou o emprego. A presença da tecnologia está inserindo pessoas qualificadas dentro da parte de TI para o mercado de trabalho. Então, é uma exigência conhecer. Tem uma matéria em logística que ela é a tecnologia de informação na área logística, né? Quando a gente fala sobre o TI dentro da logística, todo o sistema a maioria das empresas que operam logística, de distribuição, de armazenagem, de controle de estoque, por mais que vocês precisem saber desse contexto teórico, né, como se faz, como se aprende. Professora, mas o cálculo de frete rodoviário eu jogo lá no sistema, o sistema faz, tá? Mas o dia que não tiver sistema. Então, a gente utiliza a tecnologia a nosso favor, porém, o dia que não tiver, você tem que saber fazer, né? E aí a gente usa muito essa metodologia do aprender fazendo. Vocês precisam saber fazer. A tecnologia vai ajudar? Vai. Ela vai caminhar nesse processo com a gente, né? Mas é preciso que você saiba operar também a tecnologia. Então, eu estava falando hoje com os meninos lá do sistema prisional, eles estavam falando, eu tenho meninos que querem fazer ADS, né? Querem se inscrever aí nas ATECs e nas FATECs, dentro da área de tecnologia. E aí eu perguntei por quê. Então, hoje eles estavam falando sobre criptografia, professor Wellington, criptografia, certificação digital, e eu achei o máximo eles falando sobre tecnologia dentro de um sistema que você fala... Aí eu falei assim, mas aqui vocês não têm nem computador, né? Mas eles sabem o que sabem como funciona, né? E eu já saí de lá hoje lançando a sementinha, né? Deles se inscreverem, alguns vão sair agora, em dezembro, já não voltam mais para cumprir pena. E estão saindo de lá com essa visão, né? Que é a educação que vai possibilitar, né, a realização dos sonhos deles, né? E aí muitos querem investir na área de desenvolvimento de sistemas, né? E eu achei o máximo. Então, dentro da área de crises econômicas que nós falamos, né, dentro desse quadro, que é o quadro de crise econômica, a gente tem aí a tecnologia ao nosso favor, que na verdade não, por mais que ela tenha aumentado o índice de desemprego, os empregados, as pessoas bem colocadas no mercado, elas precisam saber de sistemas. Então, toda a parte de gestão, eu vou falar da logística porque é o que eu entendo, né? Dentro da área de logística ou da cadeia aí de abastecimento portuário e logístico, nós temos vários sistemas, né,
que nos auxiliam na parte de atracação, na parte aí da gestão de distribuição de carga, né, recebimento, agendamento de carga. A gente tem aí todas as certificações digitais, né? Então, as assinaturas voltadas aí à Receita Federal são feitas todas por certificação digital. Eu não preciso de um despachante ali pessoalmente para estar fazendo isso. Não preciso de nenhum agente, né, da Anvisa ou do MAPA, né, fisicamente para estar assinando isso. Então, a gente fala da certificação digital dentro dos sistemas, que possuem aí as criptografias, né? Que é essa segurança, né, do sigilo dessas informações. Então, quando a gente fala de tecnologia, embora em meados dos anos 90, né, tenha surgido alguns comentários que a tecnologia deixa muita gente desempregada, essa tendência tecnológica, ela auxilia muito nessas soluções novas, né, voltado a essa crise econômica que o país passa. E aí, quando a gente fala sobre as rendas alternativas, existem, na verdade, 3 delas, dentro de rendas alternativas em processos de tempos de crise. A gente tem a economia criativa, que é baseada em boas ideias, com geração de renda. A gente tem a informalidade, então, quem for passar ali na Rua do Oi, né, na Martim Afonso e São Vicente, tem muitos aí que estão buscando rendas, né, em tempo de crise, mas usando a informalidade. Não tem nada a ver com ideias criativas, né? Tem a ver mesmo com uma questão de tô vendendo isso daqui porque eu preciso desse dinheiro. E na informalidade mesmo, né? E aí a gente tem a economia solidária. E aí, logo na sequência, eu coloquei assim, quando a gente fala sobre esses tipos de economia, né? A informalidade, tudo bem, porque aí a gente associa alguém que está trabalhando atrás, está buscando essa renda, mas na forma informal. Mas e quando eu falo dessas duas economias, né? Que é a economia criativa e a economia solidária? Alguém aqui do grupo, da sala, sabe definir ou tem uma ideia, né? Tem algum projeto em bairro que fala sobre essa economia solidária? Que não é a criativa, mas ela entra como um quesito social, né? Comunitário. Alguém sabe o que é? Alguém quer se arriscar em falar? Ou alguém conhece? Alguém sabe que tem isso no bairro? Associação Sim ou das não, ou mais ou Mulheres menos? Solidárias. Como é isso, Aurora? É um programa. Hum. Eu acho que eu já vi, não sei dizer assim como funciona, mas eu sei que tem, porque, inclusive, agora esses dias, eles estavam concorrendo da TV Tribuna, como é? Comunidade em Ação, ao prêmio, entende? E Okay, essas Mulheres Solidárias, eu só não sei dizer aonde é, e é aqui de São Vicente. É que me mandaram então... o link para eu estar votando, entendeu, Márcia? Mas existe. Eu vou dar a ideia de um projeto que, na verdade, ele é real, tá? Ele existe de verdade. Lá na Vila Margarida, existe uma escola chamada Ercília, né? E esses dois ex-alunos da ETEC criaram um projeto voltado à economia solidária com geração de renda. Então, o que é uma economia solidária? Eles cadastraram um grupo de mulheres que estavam passando por um processo emocional voltado à parte de depressão, então, a questões emocionais. Então, a condição tinha que ser essa. E aí, tinha que ser pessoas, mulheres, né, que estivessem passando por alguma condição emocional social, porque tinha que estar desempregada, podia ser a chefe de família, né? E aí, logo após o cadastro, eles pegaram a horta dessa escola de forma comunitária, né? E solidária, voluntária. Receberam várias sementes,
receberam adubo, receberam terra, receberam planta, receberam várias coisas, como doação. E aí eles pegaram um professor, também um biólogo, né? Onde ele ensinou como fazia a parte de horta suspensa para elas. Então elas tiveram um treinamento. E dentro do treinamento, elas começaram com as doações a fazer o cultivo, então o plantio dessas hortaliças, né? Hortaliças, os legumes, as leguminosas. E então elas trabalhavam em grupo, né? Em comunidade mesmo. Tinha horário, né, para entrar, para cuidar da horta. E aí, quando elas faziam a colheita, então a colheita de tudo isso, elas abriam a escola, faziam exposição das hortaliças, por exemplo, e toda a geração de renda em cima da venda dessas hortaliças, né, era dividida em igual para todas as mulheres envolvidas do projeto. Então, nós chamamos isso de economia solidária, onde um grupo de pessoas, né, vão participar de um projeto voltado à solidariedade, e a economia ou a renda, ela é partilhada igual entre todas as pessoas que fazem parte do projeto. Então, eu achei isso o máximo, principalmente aqui na vila. E aí eles acabam na vila, México 70, né? Então a ideia era trabalhar essas mulheres desse entorno. E o projeto existe até hoje, né? Eu fui visitar, e isso trouxe, além dessa renda, que é uma renda solidária, trouxe a capacitação, mudou o cenário emocional dessas mulheres, né? Então elas têm aula de yoga, então é intercalado, né? Tem aula de yoga, aula de meditação, então elas têm mini cursos para elas voltado à parte psicológica mesmo, né? E isso acabou, além de trabalhar, né? A parte emocional, a parte da socialização, da inclusão, né? Essa parte da cidadania, né? De se sentir pertencente. E através dessa ação, que muitas passam por vários problemas semelhantes juntas, elas, através da ação, elas conseguem colher esses leguminosas, né? Fazer a venda, então, uma vez por mês, e depois aí isso evoluiu, mais para frente eu conto, né? Se der tempo, isso evoluiu, então elas foram para o processo de plantio orgânico, né? Fazem lá um cestinho com alguns itens, e aí esses itens vendidos, no final também é totalizado e dividido entre elas. Então, isso é uma economia solidária, ok? E isso acontece de fato. Existe a realidade disso, né? Que eu tive o prazer de contemplar, de ver, de acompanhar de perto. E foi criado por 2 ex-alunos aí da ETEC, né? Já os professores vão ver quem são esses 2 ex-alunos. De repente vão reconhecer aí. Bem, então tá. Então, existe essa diferença, né, da economia criativa, que é uma ideia que vocês vão ver agora na sequência. É uma boa ideia com base em geração de renda, a economia solidária, que foi essa que eu expliquei, e a informalidade. Quando a gente fala sobre crise, né, não foi só o Brasil, que não é só o nosso país que passa por crises, né, que a gente chama de crises econômicas. Eu coloquei a Inglaterra, vários outros países também já passaram, mas eu achei legal falar sobre a Inglaterra. A Inglaterra, em meados dos anos 90, né, finalzinho dos anos 90, com a liderança lá na época do Tony Blair, eles criaram eles deram, na verdade, início, né, a uma experiência com a criação. Lá também teve a crise, que foi a crise econômica, e aí o próprio governo, né, fez uma experiência com os moradores lá na época, a fim de incentivar, né, a criação, então, as ideias criativas, e essas ideias criativas, né, voltadas a cinema, música, a propaganda, a arquitetura, né, a voltada a todas essas áreas, jogos, por exemplo, de computadores, visassem geração de renda, né? Então, a alternativa lá na época foi fazer a criação dessa nação criativa, que foi criada em 1994 lá, né? Aonde Tony Blair aí ele fez a implantação de uma espécie de um mini ministério, né?
que gerenciava essas indústrias criativas na época lá na Inglaterra. E deu super certo, né? Teve um crescimento, eles viram que para a economia mundial, essas pessoas que tinham as ideias criativas dentro desses segmentos fez com que a economia da Inglaterra tivesse uma ascensão, né, anual, e aí eles implementaram, né, essa proposta de nação criativa dentro da Inglaterra, visando aí as pessoas com ideias criativas, né, a contribuir também, né, com o cenário da economia da Inglaterra. Então, grandes países, né, países em que a gente pensa assim, nunca teve crise, já teve crise, que foi a Inglaterra, e aí em 1994, todas as pessoas que, na verdade, eles incentivaram, né, a criação aí de políticas, né, ou ideias voltadas à criatividade que gerassem renda, tanto para essas pessoas, quanto para o desenvolvimento da própria Inglaterra. Então, um ajudou o outro, né, através desse incentivo que eles tiveram aí do Tony Blair na época, em meados dos anos 90. Veio essa ascensão, o Brasil iniciou aí no ano de 2000, foi 2004, 2013, eles trouxeram essa economia criativa para cá. Mas só foi, de fato, o Brasil criativo que ele, como ficou conhecido, né? Só ficou conhecido como Brasil Criativo no ano de 2011, quando, de fato, foi implementado o Ministério da Cultura, né? E esse plano, que é o plano de economia aí, aonde os estados, junto às suas secretarias, né, municipais, incentivam aí as pessoas, de certa forma, a fazer com que esse desenvolvimento social e econômico, né, ele tenha uma projeção. Então, do ano de 2011 para cá, existe esse incentivo, tá? Voltado a esse tipo de ideia criativa. As ideias criativas, né, os setores mais criativos, então, eles são classificados, né, nas áreas de patrimônio, artes, mídias, que aí entra o audiovisual e a publicidade e propaganda, e as criações funcionais. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, voltado, então, ao consumo. Então, eu dividi eles, né, para nós aqui, voltado ao consumo, voltado à cultura, voltado, então, às mídias, né, e à tecnologia. Eu coloquei essa imagem porque algumas escolas, principalmente em Santos, sem precisar dar nomes, né, mas a Prefeitura de Santos, e acho que isso, se Deus quiser, pode ser que venha para São Vicente, eles incentivam muito os alunos a participarem de campeonatos, né, regionais ou entre escolas, né, de robótica. Então, essa escola que eu trabalhei, ela tinha tudo a ver com automação e com a área de robótica, né? Foi uma das primeiras escolas que trouxe a robótica para cá. E tirando, então, mas é uma escola do Sistema S. Nós temos aí não sei quem acompanhou isso, mas você pode jogar no Google, depois até para conhecer. Santos tem uma primeira escola, foi criado aí no governo, sem falar muito em políticos, né? Mas foi criado pelo governo anterior, uma escola totalmente tecnológica em Santos, que fomenta, né, essas práticas voltadas à robótica, a drone, né? Ao uso de drones, né, para facilitar alguns processos aí, lousas digitais, uso de tablets. Então, assim, fazendo com que a tecnologia, né, ela esteja ainda mais inserida no contexto do aluno e que isso possa possibilitar, né, a ele novos cenários, né, dentro da área aí de ter uma ideia legal, né, e ganhar dinheiro em cima dessa ideia legal, né. E aí a gente usa a tecnologia ou a robótica, né, dentro da área de inclusão, principalmente dentro da área de inclusão, dentro da área de ideias, né? Então teve um sorvete, quando eu fui participar desse Nova, tinham vários alunos de diferentes áreas e segmentos, onde a ideia que foi projetada num papel
virou realidade, né? E ideias que você fala assim, nossa, onde está essa imaginação? E depois a própria escola orienta esses alunos dentro dessas ideias a patentearem, né, o negócio deles, né? A dar nome, a se tornarem aí os próprios protagonistas, né? E das ideias, né? Que saíram do papel e virou uma realidade. Tem até esse World Skill internacional, né? Onde muitos alunos que entram com essas ideias, as boas ideias que geram renda, a participar de campeonatos mundiais, com pessoas de outros países dentro das ideias inovadoras, né? Que nós chamamos. Aqui eu vou mostrar para vocês quatro pessoas, então, 4 pessoas que usaram a economia criativa, as ideias criativas, em prol de geração de renda. Então, eu trouxe 4 empresas, né? Que é a ST, a Instituto Família Chegados, a Mais Que Belas, que faz serviços, né? E a Tumulto, que trabalha aí com propaganda, audiovisual, fotografia, né? Eu vou começar a mostrar esse daqui. Essa moça, ela faz... Na verdade, a história dela é o seguinte, ela trabalhava numa empresa, e dentro dessa empresa, ela queria ganhar um extra. E aí ela começou a comprar maquiagem. Então, ela chamou uma amiga, e aí dentro do conceito das maquiagens, ela participou de um concurso em Santos, onde ela ganhou o Miss Beleza Negra. Nesse Miss Beleza Negra, ela pensou assim, caramba, se eu já ganhei um título, né? O que eu vou fazer só com esse título, só com essa faixa, né? E aí, dentro do contexto, que é esse contexto, esse cenário, né? Ela teve a ideia de vender o serviço, que é o serviço de maquiagem. Então, serviços voltados à maquiagem, principalmente para a pele negra, né? Junto com a maquiagem em si pela internet. Então, a venda o negócio ficou tão grande que ela pediu demissão da empresa, né? Então, ela pediu a demissão e ela começou da internet, o serviço ficou tão grande, né, que ela acabou pedindo demissão e tudo que ela teve de conhecimento dentro da área de desfile e tal, ela falou, opa, eu posso pegar isso e fazer as casadinhas, né, vender isso para uma empresa, e aí ela foi atrás, né, que é essa ST. Dentro dessa ST, ela pensou mais além, ela foi para a parte de cultura, né, artes. Então, dentro da própria Vila Margarida e o México 70, ela criou um projeto. Então, um projeto onde ela usou o título dela para trabalhar com crianças e adolescentes sem biotipo de beleza instituído pela sociedade. Então, lá ela começou a treinar essas crianças, né, esses jovens, para desfile, foto, passarela, né? Então, automaquiagem, trabalhar bastante essa parte de autoimagem, autoestima, empoderamento, né? E ela usou tudo isso para criar essa empresa. Então, dá super certo, está dando super certo, é uma empresa sustentável, desde a época que ela saiu ainda tem, né? E aí ela conseguiu vários parceiros, né? Que financeiramente acreditaram nesse negócio, nessa ideia criativa dela, e hoje o negócio e a renda dela vem desses investidores que acreditaram no projeto. É mais ou menos isso, mas em cima de uma ideia, né, que deu certo. Ela é ex-aluna, ela é a Tainara, né, ela é ex-aluna aí da FATEC, do curso de logística. Aqui eu tenho um menino que ele criou um instituto, então, Instituto Família Chegados. Eu acho que os professores devem lembrar dele, né? Ele é ex-aluno do curso de logística, então foi aluno da professora Andréia, acho que estudou lá no Enio, né? O Denner, a ideia dele foi o seguinte, é o Denner, sabe quem é? Ele fez técnico em logística, lembra, né? E aí eu vou falar para vocês qual foi a ideia dele. Na verdade, ele sempre gostou de pipa, por isso que a imagem do Instituto é uma pipa, né? E aí, na época, ele foi contratado por uma empresa em que ele precisava confeccionar 500 pipas. Então, usou o talento dele, aquilo que ele gostava, e a empresa contratou 500 pipas. Então, em uma semana,
ele fez usou da logística, né? Fez a construção, planejamento, controle, produção dessas 500 pipas. E a empresa pagou para ele R$ 12,50 pela elaboração das 500 pipas. Aí ele pegou e falou assim, peraí, eu trabalhei uma semana para fazer 500 pipas e ganhar R$ 12,50. Por que eu não posso pegar o meu talento, né, e inovar nessas pipas? Então ele foi atrás de conhecimento, diferentes tipos de pipa, como é que fazia, rabiola curta, rabiola longa. Chamou um colega, que é esse Berê, que aparece na imagem aí, e aí em uma semana eles fizeram a elaboração de 500 pipas, né? Foram até uma empresa, então uma empresa que fazia a venda de pipas aí na região, e essa empresa comprou as 500 pipas deles, né? Pelo valor de R$ 375. Opa, ele fala assim, nessa época a gente ficou rico, né? Porque por semana eles ganhavam isso. E eles eram novinhos, né? Novinhos. E ele viu que dava certo. Então, tirando os pipas, né, por exemplo, dentro das ideias de querer ajudar, né, de querer ser sustentável, né, dentro de uma ideia inovadora, né, porque o pipa não podia ser igual, porque pipa todo mundo faz. Esses pipas tinham que ser diferentes, né? Ele começou com o inglês dele a fazer intercâmbio fora, então com pessoas que acreditavam, né, que essa ideia do pipa tem a ver com ser livre, com estar em outro lugar, com a possibilidade de ir e vir, então com ideias, né, voltada à cultura e voltada à arte. Então é hoje esse instituto, que é o Instituto Famílias Chegados. Eles trabalham com toda essa parte de cultura e arte, né, que é o sarau de esquina, que acontece aí entre os jovenzinhos, então um sarau mesmo, em que eles rimam, né, colocam aí a cultura para... Essa biblioteca comunitária que tem lá no bairro. O Meeting, que na verdade ele pegou o inglês dele e ele ensina o inglês para essas crianças e elas fazem vários intercâmbios via sistema, né, via internet aí, com alunos de outros países. Então ele conseguiu várias parcerias, né, e aí dentro dessas parcerias, esse instituto, né, ele conseguiu outros parceiros que conseguem fazer com que, além do inglês aqui, haja o intercâmbio dos jovens, né? Então, esses jovens conseguem ir para o Canadá, conseguem ir para o Reino Unido, para a Inglaterra, para a França, eles conseguem. Então, eles criaram uma rede de professores, né, de pessoas que saibam falar outras línguas, e aí dentro do projeto Meeting ensinar a língua com a inserção e a possibilidade do intercâmbio em outros países. Existe aí o Festival de Pipa Poético, né, em que eles usam aí a poesia nos pipas, né, e reúnem aí a galera para poder falar sobre poesia, literatura dentro das pipas, né, com o sentido das pipas. Esse Favela Fashion Week é o projeto que o próprio Instituto fez com aquela moça, que é a Tainara, né, onde eles... existe aí uma... É claro que as crianças não ganham o dinheiro, mas ganham outra coisa, porque o Instituto hoje ele tem apoiadores, né, que financeiramente acreditaram nessas ideias inovadoras, e isso gera renda para eles, né, para estar mantendo o projeto. E tem esse projeto na Régua, onde os adolescentes e as crianças participam aí. Existe um grupo de voluntários que cortam de fato o cabelinho na régua, né, e fazem parte também desse projeto. Então, voltado à arte e à cultura, né? A diversificação aí do cenário. Aqui, essa Mais Que Bela, ela teve a ideia, né, de fazer ou de trabalhar bem com maquiagem, mas maquiagem, então maquiagem vegana, né? Que é diferente de uma maquiagem aí que tenha... Eu vou vender maquiagem? Não, maquiagem por maquiagem não, né? Eu vou vender o meu serviço, mas dentro de uma maquiagem que tenha, que respeite, por exemplo, o meio ambiente, né? E aí ela trabalha, tem o público, que é um público-alvo dela, né? A Tatiane, que ela trabalha só com maquiagens veganas, tá? Então, é um outro conceito de maquiagem. Esse daqui é um menino que... Ele é o Andrei, né? Ele criou essa empresa, que é essa empresa Tumulto, né? Que é a Tumulto Rec.
E aí, qual foi a ideia dele? Ele viu que muitos MCs de comunidade queriam projetar o trabalho deles, projetar, né? O trabalho de MCs através de um vídeo. Mas, assim, era vídeo caseiro, que muitas vezes eles faziam no celular e publicavam aí no YouTube. E aí, o que ele fez? Ele uniu o talento dele, que é o talento de fotografia, né? De fazer edição de vídeos. E aí ele fez um curso, também foi mandado embora, acabou fazendo um curso numa escola. E através desse curso, hoje ele vive só disso, né? De publicidade, propaganda e da arte. Então, da cultura, da arte, mais voltada à publicidade e propaganda. Então, dentro da comunidade, ele faz os vídeos, são os vídeos relacionados aos MCs, aos grupos aí, né? Registra todo esse processo, faz as edições e vende esse trabalho, que é um serviço. O serviço é um produto e é um serviço a preços mais acessíveis, né? E aí ele conseguiu várias parcerias de espaços, né? Para que pudessem ser gravados esses cenários, né? Para esses possíveis MCs que estão em processo de ascensão, né? Então o trabalho dele foi voltado à comunidade, mas pensando na cultura, na arte, na propaganda, na publicidade, né? Então ele trabalha com fotos e trabalha com edição desses vídeos. Ele faz todo um contexto, né? Tira foto, faz o vídeo, faz a edição, cria a página na internet, faz a publicação desses vídeos dentro do YouTube e ele auxilia, né? Esses MCs ou esse pessoal da comunidade a mostrar o trabalho deles através da arte, né? Mas de uma arte acessível, tá? Então ele vive disso hoje. Eu vi uma outra ideia que eu vou trazer para vocês antes de mostrar o vídeo, que foi uma reportagem que eu vi, né, na época que teve todo esse processo da pandemia, então a gente ficou muito tempo em casa, em que eu vi essa reportagem na Fátima Bernardes e isso veio à minha mente, né? Essa mulher, ela cuidou da mãe, né, até o último dia aí de vida, e a mãe gostava muito de plantas. E logo após a morte da mãe, ela não teve alternativa de renda. Então, o que ela pensou? Pô, vou unir o meu talento, que é o talento o que eu gosto de fazer, que é mexer com plantas, né? Ela reformulou esse Fusca e ela fica em Copacabana. Na verdade, foi super, hiper criativo o que ela fez, né? Ela fica em Copacabana fazendo... Um dia, quando o professor Leonardo for pro Rio, passa lá, né? Para registrar essa moça. Ela fica ali em Copacabana, ali nos barzinhos ali, né, em pontos estratégicos, vendendo, né, as plantas dela, né, a jardinagem, o verde, mas de uma forma diferente. Então ela tem musiquinha, e tem música de pássaros, tal. Eu fiquei super encantada com essa ideia, né, essa ideia diferente de vender, de fazer com que o verde venha para o teu espaço, né? E muita gente agora na pandemia, ela fez tudo isso porque a mãe dela teve depressão, e ela queria alegrar a vida das pessoas com flores, com plantas, né? E aí ela teve essa ideia de reformular todo o Fusca, né? E ela vai para Copacabana fazer a venda, que é a venda do negócio dela, da ideia dela, né? De forma a gerar uma renda para ela dentro dessas ideias aí, que são as ideias voltadas à parte da criatividade. Eu não consegui, e eu preciso falar para o professor que eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer a projeção do vídeo. Então, eu vou pedir ao professor Leonardo, se você conseguir projetar o vídeo que eu mandei da Tumulto Rec, que é esse penúltimo que eu apresentei, só para os alunos verem o vídeo da empresa, que na verdade virou uma empresa, uma ideia dele, que foi uma ideia diferente, e ele teve esse público-alvo, né, que é o público da comunidade, trabalhar com o público da comunidade, unir, na verdade, o talento dele com uma ideia inovadora e ganhar dinheiro de certa forma, mas com a comunidade, né? Eu não consigo projetar aqui. Eu queria saber se você consegue projetar aí o vídeo da Tumulto Rec. Sim, eu vou abrir aqui, só um minuto. Tá. Aí eu quero que vocês vejam
qual foi a ideia dele, né? Quando ele começou a vender para um, para outro, e aí começou a ser conhecido ali entre eles, e aí ele faz a edição, diagramação, publicação, ele faz tudo, e já entrega pronto. Eu achei o máximo. Então ele vive disso hoje, tá? Bom, peraí. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou abrir aqui o programa do vídeo, pronto. E aí eu Tá, coloco. tá, Vai dar certo. tá Beleza. bem, Vou colocar então. tá bem. Tá saindo o áudio, né? Tá, tá. Só não tô vendo a imagem. Não tá vendo? Não, vocês estão vendo? Agora sim, agora sim, agora sim. Ah, tá bom. É que ele demora para atualizar. Eu vou voltar. Ah, então vamos lá. Tá bem, tá bem. E aí ele termina, né? E aí vamos tumultuar, virou o nome da empresa, né? Tumulto Rec. Então, assim, são na verdade, você vê que a ideia, né? A ideia de, de ter, né, uma imaginação, então a imaginação de ter uma ideia criativa, voltada à publicidade, voltada à arte, voltada à cultura, né? Ela pode gerar renda. E aí, de todos eles, eu acabo pegando um relato, né? Como é viver da arte? Como é viver da cultura, né? Mas isso gera renda, gera dinheiro, uma boa ideia dentro dessas áreas, né? Dentro da área de tecnologia, de robótica, de software, né? De jogos, né? Isso gera dinheiro? Gera. A gente só precisa ter uma boa ideia, e essa boa ideia, ela precisa nos gerar a renda. E aí eu vou terminar aqui com esse último slide, em que, de fato, eu agradeço, né, a oportunidade de falar sobre uma economia diferenciada, né, ou sobre uma ideia, e aí eu coloco, na verdade, um projeto que é o projeto Pense Grande, né? Quando a gente, quando a gente acaba unindo, né, imaginação com criatividade, dedicação, todo o projeto vai pedir da gente, né, tempo, esforço, dedicação, estudo constante, né? Porque uma ideia criativa, várias pessoas têm ideias, ou boas ideias, né? Mas como sustentar, né, essa boa ideia e gerar renda em cima dessa boa ideia, né? Então, voltado ao alimento, né, um alimento diferente. Então, eu lembro muito do projeto aí que a professora Rose fez, e dessa turma que não saiu da minha mente, né, que foram as pizzas em cone, que eu adorei. Então, criaram vários sabores diferenciados, então eu gostei bastante. A ideia de um negócio voltado a brechó, que para muitos, né, e pegar isso como uma ideia de vida, né? Peraí, eu posso ter um brechó, mas aplicar para um público-alvo, então que é só mulher, que é o caso da Juliana, né?
e não só vender uma peça usada, eu preciso customizar essa peça. Então, ela vende as peças customizadas em cima de uma ideia que foi uma ideia de negócio baseado num brechó, né? E tá dando super certo a ideia dela. Então, voltado à comida, voltado à arte, voltado à cultura, voltado à tecnologia, né? Nós só precisamos ter boas ideias. E essas ideias precisam ser sustentáveis para que a gente possa ter geração de renda. Então, é isso que eu queria, acho que falar, apresentar para vocês. Não sei se alguns professores gostaria, né, de estar acrescentando mais. A professora Andréia está aí, o Denner, ele sempre fala de você, né, em cima dos projetos dele. Então, é uma pessoa que ele lembra com carinho, né, ele fala muito da professora Andréia. Eu acho que foi, quando fala, assim, do curso, ele associa, na verdade, a aprendizagem dele da logística em cima de algumas coisas que você praticava em sala ou fazia as propostas, né, para essa turma lá no Enio. Então, ele lembra muito do Enio associado a projetos. E o dele sempre foi voltado a esse processo de cultura, de arte, né? Então, de boas ideias, mas que gerassem renda. Então, o que ele pensava? Ele pensava assim, eu quero ser feliz na minha profissão, mas ser feliz fazendo o que eu gosto de fazer, né? Então, ele utiliza aí a logística e todos os conceitos, né, que ele aprendeu em administração, em logística, dentro dessa empresa, na verdade, que ele acabou criando. Então, aproveitando que a professora está aí, ele sempre fala com muito carinho de você lá na comunidade, quando ele lembra da ETEC. Então, na verdade, a ETEC foi o caminho para ele, né, para que ele pudesse se formar, ir para uma FATEC, e foi o que abriu portas para ele, na verdade, para o mundo. Então, outras pessoas acreditaram na ideia dele, né? E essa ideia dele hoje gera frutos. Então, frutos sociais e frutos financeiros também. E aí ele lembra sempre de você, sempre fala sobre você. A professora levantou a mãozinha. Você lembra do Denner? Claro, boa noite, Márcia, boa noite a todos. Boa noite. O Denner, eu falei com ele faz muito pouco tempo, e foi um aluno realmente com diferencial em sala de aula, sempre muito antenado com a questão cultural, sempre muito preocupado em levar para a comunidade ou para o ambiente que ele vive também tudo que ele aprendeu. E ele conseguiu fazer isso de uma forma muito interessante, gloriosa. Eu falei para ele que ele precisa vir pessoalmente conversar com os nossos alunos, porque muitas vezes, quando a gente fala de projeto em sala de aula, eu vejo isso nos olhos dos meus alunos, um desespero, um medo. Meu Deus, é uma coisa muito fora da minha realidade. Eu precisava ter um conhecimento antes para fazer um projeto. Essa professora está querendo tirar de mim alguma coisa que eu não tenho. E a gente percebe que quando eles terminam o trabalho, eles olham para trás e eles conseguem perceber o quanto eles se transformaram, o quanto aquilo fez diferença na vida deles. Eles não percebem isso no caminho, mas eles percebem isso depois da entrega dos projetos. Você participou lindamente com a gente em projetos muito interessantes de interdisciplinaridade, projetos de empreendedorismo. Você sempre foi muito atenta a essas possibilidades e eu agradeço a sua participação por isso. Sempre coloquei que você tem uma professora com diferencial muito grande, que consegue, com a empatia, trazer os alunos em projetos interessantes, que façam com que eles se emancipem. Então, eu parabenizo você, Márcia, por toda essa trajetória que você tem e por esse conhecimento que você compartilha com as pessoas. E sempre estará, eu acredito que com a Francis, com o Leonardo, sempre participará, sendo professora da casa ou não, dos nossos projetos. Os alunos adoram você e adoram as inovações que você traz. E, assim, que você seja sempre nossa parceira no quesito de fazer com que os nossos alunos entendam que eles precisam aprender a trabalhar com projetos. Se eles estiverem dentro da empresa ou se eles forem trabalhar de forma independente, hoje é preciso ter uma mente que possa entender que o projeto ele é necessário
porque ele tem que ser mensurável, ele tem que ter começo, meio e fim, ele tem que ter um argumento consistente, e isso só se aprende a fazer fazendo, não tem outro caminho. É isso mesmo, eu lembro muito dos trabalhos, aí quando você fala isso, em uma das partes aí na economia, eu falei que não basta ter uma boa ideia e ela ser inovadora, porque você vai trabalhar com gente, né? E aí eu lembro de 2 projetos que a Rose fez e que o professor Wellington também fizeram, que envolve a humanização. Como é que você fala de criatividade, de imaginação sem envolver gente, né? Sem ter esse contexto solidário. Então, foi um projeto que eles fizeram. Na verdade, a professora Rose levou esse pessoal no asilo. Então, ideias inovadoras, né? Tanto que você também fez um projeto voltado a isso também, mas num abrigo, né? Em que fala que boas ideias e ser criativo não basta se você não pensar no outro, né? Então, de levar isso, né? Para a comunidade, levar isso para outras pessoas, de que a minha ideia, que é uma boa ideia, ela pode gerar frutos, né? Mas para mim, porque estou ganhando com isso, mas para o outro também. Então, trabalhar essa parte da socialização, né? Que são eles para o mundo. Então, não adianta ter um certificado, né? Quando você fala do Denner, ele não queria só um certificado, ele queria que as ideias dele, né? Fossem ideias de fato inovadoras, mas que envolvessem outras pessoas, né? E aí ele vende a ideia dele tão bem para quem vai comprar essa ideia, que o último trabalho deles foi beneficiar, né? Então eles tiveram uma ideia, e aí dentro dessa ideia eles apresentaram essa ideia para um, vamos dizer, um patrocinador, né? Que comprou a ideia e deu aí 80 mil reais e que foi distribuído em vale alimentação para mais de 60 famílias no México 70. Então, assim, você vê que... E ele usa logística para isso, né? Quando vai chegar, onde eu vou armazenar, como é que eu vou fazer meu planejamento, como é que eu vou ligar, que dia eu vou usar. Então, eles fazem uma escala de agendamento para receber esse pessoal pensando nisso. Então, a minha ideia é uma ideia muito boa, mas precisa envolver gente, né? Ela é muito boa para mim, mas precisa envolver gente. Então, quando eu vejo que vocês fazem esses projetos voltado à inclusão, né? Voltado à inclusão dessas pessoas mais vulneráveis, né? Que são... Eu vejo que o pessoal que vai sair agora, eles falaram muito do projeto do abrigo, né? Então, eles precisavam ter ideias, boas ideias. E dessas ideias, mesmo que não tivesse a geração da renda, isso tinha que proporcionar o bem-estar de outras pessoas. A deles, né? O bem-estar deles, mas o bem-estar de outras pessoas. E a gente vê que na pandemia, né, que foi o que causou um sofrimento social muito grande para todos nós, porque a gente vive de contato, de aluno, de olho no olho, de sorriso, de choro, de várias coisas dentro da sala de aula, a gente viu que a pandemia, nós tivemos o distanciamento social, mas isso não fez com que as pessoas que pensam grande, que têm ideias criativas, com a geração de renda, essa economia solidária, por exemplo, que eu falei agora, eu não ia falar o autor, mas o autor é o Denner, né? Então eu vejo que ele e a namorada, eu vejo que ele tem as ideias, mas não dá para ser uma ideia só para mim, não basta só eu ganhar, né? Outras pessoas precisam ter renda também. Então tem esse olhar humano dentro das ideias, aonde eu possa ganhar, mas outras pessoas também possam ganhar com isso. Então eu fico muito feliz de ter feito parte, de ter deixado também sementes, né? E ver que a educação, né? Hoje um aluno do sistema prisional falou exatamente isso. Ele falou assim, professora, eu vi esses 10 anos aqui que só a educação vai me proporcionar exatamente o que eu quero, o que eu necessito, né? Mas demorou 10 anos, né? Recluso. E é um dos primeiros alunos, né, que falou assim, eu vou me inscrever na ETEC. Então, ele quer se inscrever na ETEC. Eu falei, joia, né? Então, de você falar que é educação, independente se é ETEC, se qualquer uma outra escola, mas que a educação vai proporcionar isso para eles, né? O conhecimento e essa liberdade de você ter autonomia das suas ideias, de discordar, talvez, de um professor, de falar de fazer a sua ideia valer. Então, para todos os alunos que estão aí presentes, aceitem os projetos
como desafio de vida. Porque através desses professores, né, a Rose, o Wellington, que promove muito isso também, o Luiz Cláudio, com aquele brechó que foi maravilhoso, que eu fui comprar lá as pecinhas, né? A professora Neia, o professor Leonardo, o professor Fábio, a gente vê que, pô, mas projeto, mas mais isso. Comece a pensar que nós desenvolvemos a imaginação, nós desenvolvemos a inteligência, nós desenvolvemos criatividade. Então, a proposta é lançada. Só depende de vocês, né? Fazer com que, talvez, um trabalho acadêmico vire, de fato, uma fonte de negócios, né? Para a mãe, para a avó, para o marido que ficou desempregado, para vocês que talvez não encontraram emprego, não encontraram estágio ainda, né? Então, verificar que uma ideia brilhante, né? Ela pode ser promissora, né? E ela pode gerar para vocês renda. Então, pensar assim, né? Pensar assim. Talvez, quem sabe, né? Criar vários outros projetos dentro da economia solidária também, né? Que envolve aí esse trabalho com parceiros, né? Que entra muito na parte motivacional de alguém que não tem idade, talvez mais, né? Que não tem tempo para perder, que está passando por algum processo de sofrimento emocional, né? Sofrimento psicológico. E aí essa ideia de pegar, de gerir, de divulgar, de cadastrar, de ligar, de pegar parceiros, né, de forma voluntária com todo o material e de trabalhar essas mulheres, né, dando para elas, devolvendo a autoestima. Isso foi uma ideia brilhante que envolveu renda, então elas têm essa renda em cima do trabalho, do próprio esforço delas, né, mas de alguém que teve uma ideia e que acreditou que ia dar certo. Então, são frutos nossos, né? Frutos da ETEC. Não puxando o saco, mas frutos da ETEC. Então, assim, parabéns de novo aos professores. Peguem esses projetos como um desafio de vida de verdade para vocês. E mesmo que não seja usado agora, em algum momento da vida de vocês vai ser utilizado. Tá bem? Obrigada, professora. Eu acho que ele vai adorar quando eu falar que você apareceu para falar. Acho que até convidar ele, né? Nós temos vários alunos de sucesso. Né? Nós temos vários alunos de sucesso que deram certo através de ideias criativas, né? Então, ideias criativas... Oi. Deixa eu só falar uma coisa. É que não deu tempo. Os nossos professores, Rose, Wellington, todos eles fazem projetos maravilhosos aí na escola. Os alunos gostam muito, porque eles gostam dessa vivência prática. Toda vez que tem esse projeto, eles falam muito bem, porque eles gostam de aprender fazendo. Então, essa é uma característica da nossa unidade, que começou com a nossa unidade e acabou propagando para outras, mas sempre foi uma característica nossa propor esses projetos. Eu acho essa da ideia inovadora que você trouxe agora, o Wellington estava com uma matéria que é a logística reversa, que eu lembro que ele propôs a criação de brinquedos, né, com materiais recicláveis. E aí os alunos tiveram várias ideias, né, só não venderam isso, mas tiveram várias ideias voltadas à criação, uma criação sustentável, né, de forma reversa. E aí tudo que eles criaram, eles entregaram como brinquedos num abrigo. Então eu também lembro disso. E aí proporcionaram, não gerou renda, mas gerou sorriso, né? E isso foi de valia, porque você acaba promovendo esse encontro entre esses alunos, entre essas ideias e com quem precisa. Então, são projetos que eu trago assim que eu não esqueço. Projetos muito bons, que deram certo. Né? Gratidão, Márcia, pelo carinho, por lembrar. Gratidão, Márcia, gratidão, Andréia, também por lembrar. Eu quero só fazer minhas palavras da Andréia, desde o início lá no Enio, né, Andréia? Iniciamos lá, literalmente, a extensão, né? Aliás, você iniciou, eu vim um ano depois. E sempre o forte da nossa equipe foi essa questão mesmo aí dos projetos mesmo, né? Eu acho que isso marcou a nossa história e eu acho que até hoje, né, faz com que a gente possa desenvolver vários trabalhos, muitas vezes interdisciplinar, e cada um terminou tomando uma direção, mas sempre de forma prática. E é legal que é até bonito, né? A gente percebe, às vezes, de forma até saudável, né? Uma sendo superior ou se superando a outra, né? Cada semestre. Isso é legal, né?
E a gente percebe que ganha com isso é os alunos, né? E lógico, né? Toda a nossa equipe, né? Porque a gente percebe que termina criando um diferencial muito grande. E mesmo com todas as nossas fragilidades como professores, a gente percebe que a gente impacta muitas vidas, né? E o Dani é um desse, né? Eu me recordo que eu e a André era a coordenadora, eu acho que na época, ela até falava, né? Meu Deus do céu, esse menino, na hora do intervalo, era o violão, reunia a galera ao redor, era a música, e a gente ficava comentando, gente do céu. Mas ele, na sala de aula, ele era focado, tinha lá a galerinha dele do fundo, mas quando parava para estudar, era focado, desenvolvia, né, as atividades, isso era legal, né? Mas tinha o seu lado já ali, né, criativo, cultural, isso é evidente, né? Isso é bacana, né? Porque isso extrapolou, extramuro, né? Foi para fora e virou aí Foi projetos. extramuro, ele é um ex-etequiano viajado, então ele já passou por 34 países, né? Olha que Fez legal. essa parceria, né, desse Instituto Meeting, e eles conseguem fazer o intercâmbio. Como ele já trabalhou embarcado, ele acaba promovendo isso também com esses jovenzinhos que não têm acesso a fazer as visitações dentro dos navios de cruzeiro. E assim, ele possibilita, né, através dessas ideias que ele vende, essas ideias. E mais importante do que vender uma ideia é você acreditar nessa ideia. Então, todos esses que eu mostrei, eles acreditam nas ideias, e aí quando eles vendem essa ideia, ela chega no outro de uma forma tão rica, tão esperançosa, tão cheia de vida, que o outro compra, né? Não, eu vou comprar a sua ideia. E aí, nessa de comprar a ideia, eles acabam gerando essa renda. Então, eu não tenho carteira assinada, mas eu pago o meu INSS, é disso que eu vivo, eu consigo comer, comprar roupa, viajar, consigo sair, consigo promover isso um mês para mim, para minha família e para as pessoas que vivem no meu entorno. Então, eu acho isso muito importante, né? Vocês, na verdade, vocês alunos, pegarem o que vocês já têm de talento, porque tem a ver com o nosso talento, né? Muita coisa tem a ver com o nosso talento, tem a ver com as nossas crenças também. Pegar essas ideias, são ideias inovadoras, né? Dentro de qualquer segmento aí da economia criativa, e fazer com que essa ideia ela seja acreditada por alguém, depois de vocês, né? Depois de vocês acreditarem, alguém acredite nessa ideia e comece a gerar renda para vocês. Então, é isso que eu tenho para falar. Eu acho que quando o professor Leonardo veio com a economia criativa, eu falei, calma, eu tenho... Na verdade, vieram todos eles, né? Então, alguns de outras ETECs, né? ETEC escolástica, mas assim, passou, né, pelo sistema de ensino e metodologia das ETECs. Então, isso é divino, né? Saber que a gente prepara eles para o mercado, mas não é só o diploma que está saindo, né? Está saindo uma mente que pensa, uma mente que critica, uma mente que dialoga, uma mente que pensa de verdade, né? Pensar grande. Então, é isso. Eu queria agradecer. Eu não sei se algum... Professor Luiz Cláudio, eu acho que você também foi muito lembrado aí. O Daniel também fala muito sobre... Falou de cálculo, ele lembra... Falou de cálculo, ele lembra de você. Legal, e aí, os cálculos têm muito a ver com cálculo, planejamento, tem muito a ver com o cenário dele, né? Então, de cesta básica, de vale alimentação, de tudo que envolve ideia, aonde a comunidade ganha, ele possa ganhar, claro, financeiramente também, ele tem essas ideias, então sempre tem ideias, né? E ele vende essa ideia como realidade. Eu acho isso bonito. Ele vende a ideia como uma realidade. E alguém compra, porque ele fala, eles, né? Todos esses 4 aí que eu mostrei, eles falam com tanta confiança na ideia, que aquele que recebe já compra. Pô, eu comprei sua ideia. Pô, por que uma maquiagem vegana? E ela começa a falar com tanta segurança, com tanta propriedade, que a outra vai lá e compra. Então, ao invés de comprar compra alguns do kit, compra o serviço dela, né? E eu acho isso o máximo. A mesma coisa é o Andrei, né? É uma comunidade que muita gente nem tem acesso à educação, né? Não tem acesso a uma sala de aula, não sabe escrever, então gente que não sabe formular ideia, né? A professora Andréa falou sobre mensurar, né? Com
com coerência, com coesão, né? Ter raciocínio de ideias, organização dessas ideias. Às vezes, na comunidade, muita gente não tem esse acesso. E aí entra o Andrei, né? Que é um ex-etequiano de outra instituição, mas é um ex-etequiano que pegou o talento com a ideia inovadora e levou isso para lá. E aí ele acaba fazendo tudo, diagramação, edição, né? E dá pronto. Ó, MC, eu tô dando pronto. E pegou o talento também. E aí o Denner, quando fala de tudo isso envolvendo dinheiro, ele já faz os cálculos que nem precisa fazer dentro dessa área do planejamento, né? E do que vai ser necessário para o projeto. E, de fato, todas as ideias inovadoras são vendidas e gera renda. Então, eu acho isso o máximo. Tanto o Denner, quanto a Tainara, quanto a Tatiane, o Andrei, foram pessoas que, quando o professor Leonardo falou da palestra, eu falei assim, não, tem muito a ver com pessoas que foram nossas. Então, eu não vou trazer gente de fora. Eu vou falar daquilo que saiu da nossa escola. E é isso. Então, eu acabei trazendo alguns personagens que na verdade, numa outra apresentação, possa ser que seja vocês, né? Ou daqui a alguns anos, possa ser que seja aí com vocês. A gente está aqui para somar, para fazer vocês pensarem. Professora, eu tenho que falar uma coisa aqui. Primeiramente, estou morrendo de saudade do nosso jantar antes da aula, né? Era maravilhoso. Era maravilhoso, só quando era bife de fígado que era ruim. Esse dia era... Mas o resto era bom. Então, assim, é muito prazeroso, né? Até coloquei uma frase aqui no chat do Aristóteles, né? Que a educação tem raízes amargas, né? Mas os seus frutos são doces. Sim. E não só os alunos, mas os professores aprenderam muito, né? Eu sou uma raiz, né? Eu comecei lá na classe descentralizada, 10 anos já isso. E o quanto eu aprendi com os alunos? Quanto? Né? Então, são esses exemplos do Denner e inúmeros alunos, né, que transformaram as nossas vidas, né? Eles deram a motivação para nós continuarmos. Então, acho que isso é o mais importante, foi essa troca, né? A professora André, então, nossa, foi uma das maiores incentivadoras que eu tive logo no início. Ela também é raiz, também estava desde o comecinho com a gente. Ela, o Leone, o Luiz, que foi para outra cidade. Então, é tão motivador a gente escutar essas palavras que, além do incentivo natural, mas a realização. Só no brechó, só quero só colocar esse adendo, sobraram tantas peças que nós doamos uma Kombi inteira, até o banco da frente, de peças que sobraram. E foi para o Fundo Social da cidade. E por ironia do destino, teve um incêndio na cidade, numa comunidade, e essas roupas já supriram a necessidade dessas pessoas quase que imediatamente. Então, como a gente tem muita transparência, né, e usamos todas as ferramentas da teoria na prática, a solidariedade também teve essa mensagem forte que os alunos também souberam na época que aconteceu isso. Então, são coisas que, teoria, prática e coisas que acontecem que incentivam a gente. Então... Parabéns pela palestra, acho que todo mundo adorou, acho não, tenho certeza, só olhar o chat aqui é só elogio. E a gente se encontra aí para um jantar, em breve, se Deus quiser. Ah, sim, amém. O jantar de preferência no banquinho aí da ETEC um dia. Pessoal, eu gostei bastante. Professor Leonardo, muito obrigada, né, pelo convite. Eu estou encerrando 2020 dentro de um sistema que eu falei assim, caramba, de mim tem que sair alguma coisa aqui para eles. Então, além das metodologias que foram autorizadas dentro do sistema prisional, eu falei assim, olha, o meu método é esse, né? Eu preciso que eles aprendam isso fazendo. E aí a segurança autorizou, né? Eles estão em regime de progressão. E aí eu tenho alguns alunos, tanto que quando o professor Leonardo fez o convite, eu enchi o saco dele vários dias seguidos, falando sobre os processos de inscrição. Então, por onde eu passei, a gente lança a semente. Se o outro vai ou não, aí é deles. Mas de pessoas que, através daquilo que nós somos para eles, ali, aquela figura ali, né? Os olhinhos se enchem de esperança, né? De falar assim, caramba, então eu consigo fazer uma ETEC? Consegue sim, né? Consegue sim. E você vai sair de lá super, hiper diferente.
porque quem entra na ETEC não sai nunca mais do jeito que entrou. E eu acho tanto professor quanto aluno. E isso é muito rico para nós, né? O professor Wellington foi meu professor, né? E eu via esse brilho, né, em relação à educação. Então eu sempre fui comunicativa, eu sempre tive isso como uma qualidade minha. E aí Deus mudou várias coisas aí, voltada à minha área de atuação. Então eu sou muito feliz. Se hoje eu tivesse que escolher de fato alguma coisa, né, para me tornar, seria de fato um professor, alguém que media, alguém que soma. E dentro do sistema prisional, eu saí de lá hoje, né, com essa alegria de ver que alguns, né, dos 20 alunos que eu tinha lá, alguns ficaram com a ideia de fazer a inscrição, né? Professor, então eu posso até 14, 12, 15? Pode. Então, de falar assim com o diretor, isso já é muito claro para eles, essa liberdade de estudar, né? E sair com esse dever, falar assim, nossa, Senhor, graças a Deus, né? Que a gente sai de um sistema em que eles querem sair de lá, mas estudando, né? Independente, é claro que foi até que FATEC, né? O divulgado, mas independente da placa, né? Saber que é a educação que vai possibilitar isso para eles, né? Novos olhares, novas visões dentro da área da aprendizagem, né? E ver que a educação não é mais aquilo engessado, né? Vocês são protagonistas, vocês fazem parte. O professor só media. Professor nunca seria um professor se não tivesse alunos. Então, eu sou muito grata pelo professor Wellington ter passado na minha vida, por ter acreditado em mim, o professor André, o professor Leonardo, a professora Rosikelly, com a história de vida dela pessoal, né, que se tornou trabalhos aí de TCCs, que eu acho divino falar sobre autismo, falar sobre a competência, né, que essas pessoas têm dentro da área, das limitações que eles possuem, mas da capacidade que eles têm. E o professor Fábio, né, é uma tecnologia de informação dentro da nossa área de gestão, né, e aí a formação em administração. Então, conduzir bem esse processo de tecnologia. A professora Francis, eu sou suspeita de falar de todos vocês. E eu saí e não rompi o laço, né, porque o professor Leonardo é uma pessoa que eu levo também para a minha vida. E por ter acreditado. Então, hoje eu não estou aí com vocês, mas eu estou pelo Centro Paula Souza, né? Dentro das capacitações prisionais, capacitações de inclusão e as capacitações voltado ao Via Rápido. Então, eu estou bem feliz. Eu estou bem feliz de levar esperança ou de levar essas ideias, esses olhares diferentes da educação para pessoas que às vezes nunca se viram dentro de uma ETEC ou dentro de uma FATEC. Então nós somos uma família, é assim que eu vejo, né? Mesmo não estando pertinho, mas nós somos uma família. Então, muito, 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 muito obrigada aí, professor Leonardo, professora Andréia, professor Fábio, professor Luiz, a professora Rosikelly, professor Wellington, mestre 2 vezes, né? Por me acolherem, essa é a palavra, né? E a gente precisa viver todos os dias como se fosse o nosso melhor dia, né? A gente tem o dia de hoje para estar fazendo, o dia de agora para estar falando, para estar agradecendo, para estar agradecendo. E eu acho, não tenho certeza, né? A maior grandiosidade do homem está em proporcionar, em ajudar outras pessoas. Então, tenham ideias brilhantes que possa gerar renda, mas envolvendo o bem-estar pessoal de vocês e mais ainda o bem-estar de outras pessoas. Tá bem? Acho que é esse o recado que eu deixo no ano tão difícil emocionalmente, né? Que foi o ano de 2020, dentro de um cenário aí de pandemia, tá bem? Pessoal, gratidão, né, por tudo. Professor Leonardo, enquanto estiver aí na coordenação, professor Fábio, se quiser me chamar algumas outras vezes, né, eu vim pensando em vocês, né, em como seria eu chegar aqui
e falar um pouquinho sobre economia criativa, mas usando alunos que fizeram parte da nossa história, principalmente da história aí de vocês, né? Os 10 anos aí de Descentralizada. Muito obrigada, viu? Professor Léo, você quer encerrar? Muito bem. Parabéns, Obrigado Márcia. aí. Fica com Deus, viu? Parabéns, sucesso, viu? Sucesso. Obrigada. Você merece brilhar mesmo, porque você faz um trabalho acima da média. Valeu, Léo, Obrigada. por ter trazido a Marcinha aí. Eu nem sabia que era ela, fiquei surpreendido, que bom. Não, eu nem divulguei o nome para ninguém, Márcia. Nem para os alunos, só o Fábio que sabia, porque o Fábio me mandou seu certificado aqui. Mas eu não divulguei. E eu tô vendo as carinhas, né, de um pessoal que vai sair agora, de um pessoal que tá mediano e tá no meio, né? Um pessoal novinho, que é o pessoal de ADM do primeiro ano, talvez. E assim, pessoal, não desistam. A gente só consegue contar uma história quando a gente passa por um processo. Então, mesmo diante da pandemia, das dificuldades tecnológicas que eu vejo que muitas pessoas ainda têm, resistam, como diria Martin Luther King, né? Resistam, sejam valentes e bravos, né? Fortes, porque não tem vitória sem esforço, sem dedicação, tá bem? E a ETEC é uma escola 2 vezes, é uma escola para formação e uma escola para vida, tá? Um beijo no coração, muito, muito, muito obrigada. Bom final de semana. Um Natal assim, um Natal com saúde, que é o que a gente precisa, né? E saúde e sonhos. E 2021 que seja aí um ano próspero, né? Em relação aos nossos projetos, mas com saúde, tá? Muito obrigada. Bem, prof. Se Deus quiser, aí a gente vai ter aí mais oportunidades para o ano que vem, né? E aí a gente conta contigo. Mas até também junto à prefeitura, aí eu já estou articulando algumas coisas com a secretaria, a gente vai ter outros cursos para você também continuar com os cursos, igual você está aí, muito elogiada lá pelo pessoal. Tá bom? Gente, viram um aviso aí, né? Após o intervalo aí, vai ter aula normal para todo mundo, tá bom? Senão vocês vão querer sumir, vai assistir Big Brother, Fazenda, sei lá. Tá bom? Eu vou encerrar aqui, agradeço mais uma vez. Obrigada, Márcia. Um beijo. Boa noite, gente. Muita saúde para todos nós. Feliz Natal e boa passagem de ano para todos nós, tá? Obrigada. Tchau. Bem, eu vou deixar a gravação disponível aí para vocês. Tá joia. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau.